Queridos irmãos, nós temos feito a leitura do texto que encontra-se no Evangelho de Lucas, no capítulo 12, que nos conta uma parábola de Jesus, onde alguém foi procurar o Senhor, pedindo que ele agisse como intermediário em uma partilha de bens. Era comum em Israel que os rabinos servissem como intermediários em muitas situações, às vezes até de compras, de negócios que havia alguma dificuldade. E então, vendo em Jesus a figura de um mestre, um rabi, foram até Jesus para pedir que ele ajudasse a resolver aquela questão de uma partilha de bens. Jesus não se envolve na questão e aproveita então para contar uma parábola. E esta parábola fala de bens, fala de posses. Esta parábola fala de possuir alguma coisa. E mais importante do que isso, queridos, não é somente nós entendermos o possuir de algo, mas como nós devemos lidar com estas coisas. Porque nós vivemos em um mundo que cada dia está mais envolvido com a questão do capitalismo, das posses, e parece que as pessoas são medidas pelo que possuem. É a medida do ter que diz se o mundo lhe valoriza ou não valoriza. E isso faz com que haja uma carreira desenfreada pelo possuir bens, porque as pessoas querem ter status, querem ser bem vistos e querem que a sociedade os trate bem. Acontece que a sociedade vai tratar bem aqueles que possuem alguma coisa. Quanto mais bens você possui, mais será bem recebido em alguns lugares, e isso faz com que muita gente possa estar desejando isso. Sem contar que nós vivemos em um momento em que parece que tudo gira em torno de comércio, de compra, de venda, e nós estamos bombardeados por propagandas todos os dias que querem que a gente compre mais alguma coisa. Você tem um celular que já funciona, ele faz ligação, recebe ligação, mas alguém está querendo lhe vender um outro novo porque saiu o modelo mais novo. Você já tem um relógio e você só usa relógio em um braço mesmo, então não tem para que ter tantos relógios, mas alguém quer que você compre logo uma coleção. E apesar de ter só 2 pés, parece que quantos mais sapatos possuirmos, melhor ainda. Isso nos leva a uma carreira desenfreada pelo consumo, por alguma coisa que chega a ser sufocante para nós. Alguém já disse que o resumo de tudo isso é que nós estamos comprando aquilo que não precisamos, com o dinheiro que nós não temos, para impressionar quem não conhecemos. E dentro dessa realidade, a Bíblia Sagrada tem respostas para nós. Jesus tem orientação para as nossas vidas, porque o que Jesus quer não é que você não possua bens, não, jamais nós ensinamos uma teologia que fomenta a pobreza. Jesus não tem nenhum problema em que você possua bens, o problema está em você ser possuído pelos bens. Então, o grande segredo, a grande necessidade nossa é aprender a possuir sem ser possuído. E Jesus nos ensina e fala-nos nesta parábola a respeito dessa questão. O texto que encontra-se em Lucas capítulo 12, a partir do versículo 13, ele diz que um homem tinha uma grande herdade. Ele tinha bens e então, nessa grande herdade, ele teve uma super safra. E agora, tendo muitos grãos para colher, ele percebeu que os seus celeiros eram insignificantes e não caberia toda a safra que ele haveria de colher
Então ele disse: o que vou fazer? Eu vou derrubar esses celeiros velhos, vou construir celeiros maiores e vou acumular toda esta super safra nesses celeiros, e então vou poder dizer à minha alma: alma, agora você tem muitos bens e muitas novidades, então você pode agora folgar, descansar e beber e comer, porque não tem mais necessidade alguma, porque você tem muito. E Jesus disse que Deus disse àquele homem: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Ou seja, de que adianta ajuntar tanto se você não tem para onde levar? Alguém já disse por aí que roupa de defunto a gente não faz com bolso, né? Porque não precisa, não vai levar nada. E aí vem o segredo que Jesus nos desafiou. Jesus não disse que era problema ajuntar tesouros. Ele disse: o problema é os que ajuntam tesouros na terra, mas não são ricos para com Deus. E nessas coisas é que nós precisamos aprender o que a Bíblia nos diz, que vai trazer alívio para a nossa alma, que vai trazer um refrigério para tirar de sobre nós o sufoco e o peso do consumismo, do egoísmo, da avareza que tem prendido tanta gente com cadeias. O apego às coisas materiais é o foco do mundo capitalista. E as pessoas estão preocupadas com essa questão de possuir. Acontece que muitas vezes possuem com tanta intensidade as coisas que alguém chega até a dar cabo da própria vida se as coisas que ele possui lhe forem tiradas. Porque o apego, a alma está tão apegada às coisas que ele não é capaz de sentir-se sem aquelas coisas. Parece que há um vazio enorme. E me parece que a palavra mais conjugada, ou mais utilizada pelo mundo todo é eu. Mas depois de eu, a palavra seguinte mais usada é meu. E nós vamos ver nesse texto que o homem rico da parábola, ele faz isso muitas vezes. Ele disse: derribarei os meus celeiros, edificarei maiores, e recolherei as minhas novidades e os meus bens, e direi à minha alma. Perceba que ele está o tempo todo dizendo: é meu, é minha, é meu, como que uma grande vontade de possuir todas aquelas coisas, e nós precisamos aprender a dominar esta coisa. E há uma virtude em especial que Deus quer que nós desenvolvamos na nossa vida, para aprendermos a possuir as coisas sem ser possuído por elas. Nós precisamos desenvolver em nós a virtude do desapego. Não nos apegar a estas coisas. O pastor Gary Thomas, autor do livro As Virtudes Cristãs, ele diz que desapego significa pararmos de buscar significado e segurança nas pessoas, nas coisas, na posição, no dinheiro e no poder, de modo que essas coisas não mais nos seduzam e nos levem a ações que sabemos ser insensatas ou infrutíferas. Passa de frente da loja e tem lá escrito 50% de promoção. E você diz: meu Deus, é a minha chance. Eu preciso comprar alguma coisa porque eu não posso perder esta promoção. Aceita cheque, divide no cartão, pode ser para 30 dias. Eu tenho que dar um jeito, se couber se der para me pagar a prestação, não posso perder esta chance de aproveitar 50% de promoção. Amanhã chega em casa com a bolsa e olha para aquilo e disse: eu não vou usar isso, para que eu comprei? Ou, eu não preciso disso, por que eu tinha que comprar? Então é isso que Gary Thomas está dizendo. Nós nos apegamos a coisas e isso nos leva a desejar segurança, status e significado no possuir aquelas coisas, de maneira que nós vamos tomar decisões que amanhã vamos entender que foram insensatas
ou infrutífera. Nós nem estávamos pensando em comprar nada, mas só a placa de desconto já nos levou a fazer uma coisa que amanhã não gostaríamos de ter feito. Por isso nós precisamos desenvolver em nós essa virtude do desapego. Aonde é que a coisa nasce? O que é que nós precisamos trabalhar? Aonde está o nascedouro do problema? Não está nas lojas. O dono da loja ele pode botar a propaganda que ele quiser. Não está na propaganda das coisas ou na sociedade que cobra que possuamos alguma coisa. Não, eles não têm culpa disso. Eles querem vender porque faz parte do comércio vender. Agora, nós é que precisamos trabalhar lá no fundo do coração uma coisinha que é a principal origem das coisas. Porque o problema não está nos frutos, mas a questão está na raiz. Porque frutos são apenas o demonstrativo exterior da origem do mal. O mal está na raiz, porque Jesus nos ensinou a respeito disso. O apóstolo Paulo escreve aos Romanos, capítulo 11, versículo 26, ele diz, se a raiz é santa, também os ramos o são. Ou seja, nós temos que tratar a raiz do problema. Aonde está a raiz do problema? É aquilo que Paulo escreve a Timóteo, primeira epístola, capítulo 6, versículo 10, ele diz, porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Ou seja, o problema está na raiz. E qual é a raiz? A raiz é o amor do dinheiro. O que leva-nos a pegarmos as coisas é porque amamos estas coisas. O que leva-nos a pegarmos a bens é porque neles nós colocamos o coração. E então nós temos dificuldade porque aquilo está no mais profundo da coisa. Não é no cartão de crédito que a gente tem que mandar. E quebrar cartão de crédito não resolve porque o banco manda outro. Resolve trabalhar o coração para que nós possamos estar desapegados destas questões, porque é a origem do problema que precisa ser tratado. Jesus nunca disse que dava trabalho ou que era difícil. Não. Jesus disse, é impossível. Está escrito em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 19, Jesus disse assim, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Jesus disse, você não conseguirá, não tente, é trabalho em vão. Não conseguirá amar a dois, até porque eles são excludentes. Se você ama a um, desprezará o outro. Se você amar a um, odiará o outro. E de que outro Jesus está falando? O versículo 24 ele diz assim, ninguém pode servir a Deus e às riquezas. Ele está dizendo, você não pode deixar que os dois ocupem o mesmo lugar no coração. Ei, você precisa resolver, ou Deus ou as riquezas ocuparão o lugar central do seu coração. Ou você vai amar a um, ou vai amar o outro. Não dá certo amar os dois. Não é que seja difícil. Jesus disse, ninguém pode. É impossível amar as duas coisas. Ou ama a Deus, ou ama as riquezas. E aí onde está o nascedouro do problema, o amor. É aonde nós precisamos trabalhar essas questões. Às vezes até o problema não está no bem, no dinheiro propriamente dito, mas às vezes nós colocamos a nossa segurança nas pessoas. E às vezes nós estamos tão apegados a pessoas, época como agora que estamos em uma grande festividade do esporte, parece que só quem existe no mundo são os desportistas. Parece que são as pessoas mais importantes do mundo. Tem gente sem dormir de noite pensando nestas pessoas. E às vezes nós colocamos a nossa segurança em alguém, em pessoas, e isso novamente é um problema, porque Romanos capítulo 1, versículo 25, o apóstolo Paulo diz que o problema daqueles que desprezaram a Deus e não tiveram amor mais pelo Senhor é porque eles honraram e serviram mais
a criatura do que o Criador. Porque o que vai acontecer é que na hora que você ama a criatura mais do que o Criador, você se torna menor do que a criatura. Se o meu coração está no meu carro, ei, não encosta no meu carro não, o carro é novo. Não encosta no meu carro não. O que é que acontece? O carro está no trono, eu estou adorando o carro é o Senhor e eu sou servo do carro. O carro é maior do que eu. Entende? Quando você adora a criatura, você se torna menor do que ela. Daí porque o único que pode ser adorado é Deus, porque com certeza você é menor do que Ele. O único que pode ser adorado é Deus, porque Ele merece ser adorado, porque Ele é grande, Ele é poderoso, Ele é Senhor, então Ele merece ser adorado, mas nada mais pode ocupar o lugar de Senhor das nossas vidas. Até mesmo família, esposa, filhos, nós precisamos ter cuidado com isso, porque não podemos colocar neles a nossa segurança, o nosso significado de vida nestas coisas, porque o significado da nossa vida é Deus. Ele é que é o Senhor de todas as coisas. Logo, queridos, Jesus nunca proibiu que as pessoas possuíssem alguma coisa. Não. Jesus nunca disse que você não podia possuir riquezas. O que Jesus disse é que nós não podemos nos apegar às riquezas. O versículo que nós lemos, no capítulo 2, versículo 15, ele disse: cautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Ele está dizendo, a sua vida não são os seus bens. Os bens são só coisas para serem usadas e possuídas. Quando nós não entendemos isso, muitas vezes invertemos o caminho das coisas. Nós, ao invés de usarmos as coisas e amarmos as pessoas, nós queremos usar as pessoas e amar as coisas. Jesus condenava, na realidade, era o apego, a pôr nisso o coração. E no versículo 34 do mesmo capítulo 12 de Lucas, ele disse: porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Ou seja, o que você amar é o seu tesouro. Aquilo que está no seu coração é o bem que você possui. Logo, o que você ama, você põe nele todo o seu coração, todo o seu amor, toda a sua expectativa, e por isso nós não podemos deixar que as riquezas ocupem esse lugar. E há um grande perigo quando o sentido da vida passa a ser a busca pelas riquezas. No Salmo 127, o salmista diz assim: é inútil você levantar de manhã, trabalhar até tarde, comer o pão de dores, porque aos seus amados ele lhes dá enquanto dormem. Ele está dizendo, tem gente que vive só para trabalhar. Você sabe que isso já tem um nome e é objeto de estudo, porque as corporações estão preocupadas com isso também. Ele diz, o workaholic é o sujeito que é viciado em trabalhar. E porque muitas vezes alguém está tão preocupado em trabalhar? Porque quer ganhar dinheiro. O problema é possuir. E muitas vezes perde a família, perde a vida e perde os amigos, perde tempo, porque tudo que quer é juntar dinheiro. E aí está o problema em juntar dinheiro. 1 Epístola a Timóteo, capítulo 6, ele está dizendo assim, capítulo 6 de Timóteo, versículos 9 e 10, o apóstolo Paulo diz assim: mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmo com muitas dores. Percebe o que ele está dizendo? Há um perigo grande em você pôr na vida o sentido de ganhar dinheiro, porque muitas vezes perde os valores, e aí ganhar dinheiro passa a ser mais significativo do que qualquer coisa. Por isso que o escritor aos Provérbios diz que a bênção do Senhor é quem enriquece, mas o melhor de tudo é que não acrescenta dores, porque vender cocaína também enriquece.
crime do colarinho branco também enriquece. Agora, a bênção do Senhor é boa porque ela enriquece e não acrescenta dores. Por isso nós não precisamos estar preocupados com essas coisas. Até porque, qual é o grande problema da riqueza? É que elas são instáveis, elas são incertas. O homem mais rico do mundo, porque possui muitas ações, amanhã há um problema na bolsa, as ações vão lá para baixo e ele perde bilhões de dólares num dia só. O homem mais rico do mundo, porque o dinheiro está em poços de petróleo, amanhã explode uma guerra e os poços de petróleo dele vão para o espaço e ele vira pobre da noite para o dia. Ei, não ponha o dinheiro, o coração nisso. O versículo 17 de Timóteo capítulo 6, Paulo diz assim: manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas. Quando ele diz na incerteza das riquezas, ele está dizendo, as riquezas não dão garantia a ninguém. Veja, Provérbios capítulo 23, versículos 4 e 5, o escritor dos Provérbios está dizendo quanta segurança há em dinheiro, quanta segurança há em possuir bens. Capítulo 23, versículos 4 e 5 de Provérbios diz assim: não te canses para enriqueceres, dá de mão a tua própria sabedoria. Porventura fitarás os olhos naquilo que não é nada, porque certamente isso se fará asas e voará ao céu como a águia. Ele está dizendo, ei, não põe o seu olho no dinheiro, porque o dinheiro pode ir embora. Dinheiro, cédula, é um título ao portador. Se alguém levar, é dele. Então o fato é que nós não podemos colocar a nossa segurança nas riquezas, porque elas são instáveis, é areia movediça. Tem hoje e amanhã não tem. Hoje você ganha dinheiro, amanhã pode perder, porque o mundo gira nesse sentido. E há aí uma grande questão que Deus quer trabalhar em nós. O problema, queridos, não é que você não possa possuir nada. É que Deus não quer que você possua riquezas, pondo nelas a sua confiança, a fim de que você possa descansar nas riquezas e não aprender a descansar em Deus. O problema daquele homem rico não era possuir muitas coisas, é que agora que ele tinha muito, ele disse, oh, minha alma, folga, do que eu preciso? De mais nada, eu já tenho tudo, agora eu posso comer e folgar e descansar, a minha segurança está no muito que eu possuo. Apocalipse capítulo 3, versículo 17, há uma recomendação para uma igreja, que era uma igreja de gente que tinha condições, era uma igreja que estava tendo uma condição financeira muito boa, mas a carta não fala de coisas boas para essa igreja. Capítulo 3, versículo 17, assim diz Jesus falando para a igreja de Laodiceia. Veja o que a igreja de Laodiceia dizia: rico estou enriquecido e de nada tenho falta. Aí Jesus olha para ela e diz assim: não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Mas qual é o problema disso? É porque se torna independente. Quando eu preciso de Jesus, eu sempre estou debaixo do Senhor, confiando nele. Quando tenho muitos bens, corro o risco de não confiar mais no Senhor e pôr nos bens a minha confiança. Você sabe por que o Evangelho tem muito mais facilidade de alcançar os que são de baixa renda do que os ricos? Por causa disso. Porque eles põem a sua segurança nos bens. Eu li uma história de alguém, um pastor, um grupo de pastores que trabalhavam numa junta de missões, foram visitar um homem que tinha muito dinheiro. Ele tinha navios levando mercadoria para o mundo todo e era um homem muito rico, um milionário, era crente. E o pastor foi lá e foi pedir uma ajuda para missões e pediu que ele ajudasse, contribuísse de alguma forma. E eles, pois não, pastor, eu vou fazer isso agora. Aí pegou o talão de cheques, preencheu um cheque, R$5.000, entregou
ao pastor. O pastor disse: que bênção, meu irmão, muito obrigado, uma maravilha, que bom que você nos ajudou, isso aqui vai ser muito útil. Enquanto eles estão conversando, de repente entra o secretário na sala e diz: olha, desculpa interromper a reunião, mas houve um acidente muito triste e um navio afundou e perdeu toda a mercadoria, milhões de dólares foram perdidos nesse navio. Aí o homem baixou a cabeça e disse: pastor, sinto muito, eu vou pedir que o senhor devolva o cheque, eu não posso mais dar esse cheque. Aí o pastor disse: claro, meu irmão, eu entendo, o senhor acabou de ter um prejuízo muito grande, devolveu o cheque. Aí ele rasgou o cheque e preencheu outro cheque e botou 50 mil. Aí disse: mas por que o senhor aumentou tanto assim o valor e o senhor teve um prejuízo? Ele disse: não, porque Jesus acabou de me mandar um recado dizendo: não ponha nas riquezas a sua confiança. Porque ele aumentou muito o valor da oferta, porque para ele aquilo não era nada. Ele podia dar muito mais. Aí recebeu um recado do céu, na hora que estava fazendo o cheque, diz assim: não, eu vou ter que rever essa situação, porque o coração é que não pode estar apegado a estas coisas. Por isso, queridos, que quando Jesus disse a respeito dos que eram pobres de espírito, lá em Mateus capítulo 5, nós encontramos as bem-aventuranças, e a primeira delas, Jesus disse: são bem-aventurados os pobres de espírito. E o que ele estava dizendo? Os pobres de espírito, ele está dizendo aqueles cujo espírito não possui nada. Quem são os pobres de espírito? São aqueles que não têm bem nenhum no seu espírito. Aqueles que não se apegam a coisa nenhuma. Eles possuem tudo sem ser possuído por nada. Eles podem ter muitos bens porque são libertos de qualquer sentimento de posse. Você vai encontrar isso na figura de Davi. Davi era um homem muito, muito, muito rico. Davi deu milhões de dólares em ouro para a construção do templo de Salomão. Davi era um homem muito poderoso e tinha muita riqueza. Mas ele escreve o Salmo 16 e o Davi diz assim: o único bem, veja, o único bem que eu possuo é o Senhor. Ele é a minha porção e a minha herança. Está dizendo, eu uso bens, mas o único bem que eu possuo é o Senhor. E aí onde está o grande significado da coisa. Se eu tenho Jesus, então eu tenho tudo. E se eu perder alguma coisa, algum bem se vai, eu não tenho nenhum problema com isso. Porque o meu coração não está nessas coisas. É isso que nós precisamos trabalhar a nossa vida. Isso, queridos, não é uma coisa que você aperta o botão e está funcionando, não. É algo simplesmente que nós precisamos trabalhar. Chega alguém e disse: arranharam o seu carro. Aí já sobe aquele sentimento: vou bater em alguém. Espera aí, tenha calma. Porque você vai matar alguém porque arranhou o carro? Do que significa um carro? A menina em casa lavando os pratos, aí escorrega a mão, pá, cai um prato. Menina, tu é doida, quebrou um prato. E agora, meu Deus, quanto custa um prato, gente? Entende que nós, às vezes, o problema é porque nós damos valor demais às coisas. Comece a trabalhar isso no seu coração. Ei, furaram o pneu do seu carro. Não tem problema não, irmão. Tem outro ali. Já fizeram um carro com 5 para isso. Quando furasse um, a gente botar o outro. Olha, roubaram isso, sumiu aquilo, foi aquilo outro. Comece a treinar o seu coração nessas coisas. Não se preocupe. Não, Jesus tem muito mais. Levaram o quê? Um sapato velho? É porque veio um novo. Entende? Nós precisamos ir trabalhando isso no nosso coração, porque às vezes a gente tem um negócio velho em casa e a gente não quer jogar fora de jeito nenhum, porque não, eu comprei em 1974 esse negócio aqui e tal. Vai jogando velho esse troço, jogando fora o troço velho para poder vir um novo. E ao mesmo tempo que a gente vai trabalhando isso em nosso coração, não se apegue demais a coisas. Por que eu preciso possuir tantos relógios, tantos sapatos, tanta roupa, tanto isso e aquilo outro? Não, mas eu posso, pastor, eu tenho condição de comprar. Eu sei que você tem condição de comprar, o problema não é esse. O problema é porque se você acumula muita coisa, o risco que há é de colocar nisso o coração.
E a gente precisa ter cuidado com isso. François Fenelon, grande homem do passado, disse que correntes de ouro não prendem menos que correntes de ferro. Ou seja, não é porque é bem de muito valor que quer dizer que não aprisiona. Corrente de ouro prende do mesmo jeito que corrente de ferro. E muitos estão presos em correntes de ouro. Parece que no Brasil a gente achou que era verdade o hino nacional que diz que estávamos deitados eternamente em berço esplêndido, e muita gente quer dormir em cama de ouro e quer juntar bens e tesouros. Mas há uma coisa também que precisa ser trabalhada em nosso coração para que nós possamos aprender o desapego. Porque o grande problema do desapego também está na questão do contentamento. A gente sempre está olhando para a grama do vizinho, parece que sempre é mais verde. O carro do vizinho é mais bonito. A casa do vizinho, mais interessante. E aí o problema não é porque a casa do vizinho é mais interessante, é porque você não está satisfeito com a sua. Você não está satisfeito com o que já tem. Acontece que nós precisamos trabalhar essa questão, porque essa questão é que vai nos dar a condição de agradecermos a Deus pelo que tem. Eu tenho um bem, um celular que faz ligação, recebe ligação. Você quer um telefone para quê? Então ele já está funcionando, que é uma beleza. Já faz ligação, recebe ligação, mas às vezes eu estou de olho no modelo que vai chegar semana que vem na loja, e aí eu esqueço muitas vezes de agradecer a Deus, porque Ele me deu isso que eu já tenho. Só o contentamento é que vai gerar em nosso coração a gratidão. A primeira coisa que você precisa entender, Salmo 24, versículo 1, diz assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Sobrou alguma coisa para você? Sobrou alguma coisa para você? A quem pertence tudo? Tudo é de Deus, queridos. Tudo é de Deus. Quando os homens olharam para um templo construído por Zorobabel, que nem de longe imitava a grandeza e os bens, os metais preciosos que haviam no templo de Salomão, então começaram a chorar. Levantaram o templo, Zorobabel ergue o templo e eles começam a chorar. Ah, mas é muito feinho. Ah, mas nem de longe se compara com a grandeza da casa antiga que Salomão tinha feito. Aí Deus olha para eles, usa o profeta Ageu e diz assim: minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Deus estava dizendo assim: vocês acham que se eu quisesse ter feito uma maior e melhor, eu não podia, se todo ouro e prata do mundo são meus? Deus é dono de tudo, querido. Se Deus é dono de tudo, Ele pode permitir que você tenha alguma coisa. Agora, o que você tem, foi Ele que deu. E aí, entendendo isso, nós deixamos de usar tanto meu, minha, porque foi Deus quem deu e Ele é dono de tudo. Por isso, nós precisamos ser agradecidos, reconhecendo que nós ganhamos de Deus alguma coisa. Olha, quando eu nasci careca, banguelo e nu. Hoje eu já tenho cabelo, dente e estou vestido, eu já estou no lucro. Entende? Por isso que Paulo diz assim a Timóteo: estejam satisfeitos, estejam contentes com as coisas que você já possui. Ele disse: porque nada trouxemos para esse mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Você hoje está muito melhor do que quando nasceu. Você já está no lucro. E ainda com uma vantagem: você não perdeu o capital inicial. Jó tinha um perfeito entendimento dessa contabilidade divina, e ele diz assim: nu eu nasci, nu eu vim do ventre da minha mãe, e se eu voltando para lá nu, não estou no prejuízo não, porque eu conservei o capital inicial. Se eu tenho dente, cabelo, roupa, sapato, isso já é lucro, e muito.
Então estejam contentes, ele disse, porque você quando nasceu não trouxe nada. Quando for para lá, eu já disse, bolso de defunto, roupa de defunto, não tem bolso, por quê? Porque não leva nada. Então tudo que possuímos é para usar aqui mesmo, é para nosso conforto, é para nosso deleite aqui nessas coisas. Quando nós entendemos isso, aí nós somos agradecidos dizendo, Deus me deu, foi uma bênção. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 29, quando Davi está levantando os bens que ele e os príncipes iam dar para o Senhor, ele levanta uma enorme quantidade. Ele levanta toneladas de ouro e de prata. Eu nem sei que tamanho seria o depósito só para guardar todo aquele ouro e prata. Ele diz 1.000 talentos e 1 milhão de talentos de prata. 1.000 talentos de ouro e 1 milhão de talentos de prata ele levanta. São toneladas de ouro. E Davi diz assim, quem sou eu e quem é este meu povo para termos condição de dar tanto? Mas Senhor, da tua mão nós recebemos e te damos. Ele reconhece, foi Deus quem deu todas essas coisas. Porque você diz, não pastor, mas eu trabalhei. Foi. Mas se lembre, quem lhe deu a vida foi Deus. A saúde foi Ele também. A inteligência para você conseguir estudar e conseguir esse emprego foi Ele também. Você nem sabe quantas vezes Ele guardou a sua vida enquanto ia para o trabalho e no trabalho, e quantas vezes Ele tem lhe protegido dessas coisas. É o Senhor que tem lhe dado oportunidades para que você possa crescer profissionalmente e lá o nome dEle ser glorificado. Ou seja, não esqueça que todas as coisas foi o Senhor quem deu. E aprendendo isso, nós devemos ser agradecidos, satisfeitos com aquilo que Ele nos tem dado. Veja na sua Bíblia, Epístola aos Hebreus, capítulo 13, e o versículo 5, há aqui uma recomendação para nós tratarmos isso no nosso coração. Ele disse assim, sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque Ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. Esteja satisfeito com o que você já tem. Agradeça a Deus. Jesus, eu te dou graças, porque já tenho um sapato, porque já tenho roupa, porque já tenho casa. Quantas pessoas neste mundo sequer têm aonde abrigar-se? Estava lendo hoje no jornal alguém criticando alguns donos de apartamentos, de prédios em Londres, que mandaram instalar nas portas dos prédios pinos de metal altos assim, perfurantes, para não permitir que os sem-teto dormissem na porta dos edifícios. E as pessoas criticando, dizendo, é desumano uma coisa dessa. Você imagine, alguém nem quer que um desabrigado durma na sua porta e mandou fazer uma cama de faqui para poder o rapaz não ter onde dormir. Isso é o desapego. O meu é tão meu que eu não quero nem que o outro encoste. O meu é tão meu que eu não quero nem que isso sirva para outra pessoa. Enquanto que nós entendemos que Deus nos deu, e aí nós somos agradecidos. E a outra coisa que a riqueza nos traz, queridos, que é a necessidade de administrarmos bem o que nós temos. Você acha que você só come um pão, aí Deus lhe deu 2, 3, 4, 5. Você acha que Deus lhe deu 5 pães para quê, se você só come um? Efésios, capítulo 4, versículo 28, o apóstolo Paulo vai dizer uma notícia importante para nós. Veja na sua Bíblia, Efésios capítulo 4, versículo 28, ele diz assim, aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Você está entendendo o que ele está dizendo? Se você tem uma camisa novinha que você não usa, porque você ficou mais cheinho e não cabe mais aquela camisa, ele está dizendo, que bom que você tem uma camisa sobrando. Por quê? Porque tem alguém que está precisando de uma camisa. Ah, mas eu só como um pão, Deus me deu 5 pães. Maravilha! É para você comer um e repartir os outros 4 com quem não tem.
Entende que Deus não dá simplesmente por dar? Há também um compromisso e uma responsabilidade em possuir, porque nós somos administradores disso. Primeira Epístola de João, capítulo 3. Primeira Epístola de João, capítulo 3, vai nos falar a respeito dessa questão, os versículos 17 e 18, ele diz assim: quem, pois, tiver bens do mundo, e vendo o seu irmão necessitado, lhe cerrar o seu coração, como estará nele a caridade de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. Você entende o que o João está dizendo? Deus lhe deu, e Deus lhe deu sobrando. Você tem mais do que precisa. E ele disse: como é que alguém que tem bens, vendo o irmão necessitado, não fechar o coração e não atender a necessidade do seu irmão, como esse alguém pode dizer que ama a Deus? Então ele disse: ame, mas ame em obra e em verdade, não só da boca para fora, como Jesus disse daquele povo. Jesus disse: esse povo aí me honra só com os lábios, o coração está longe. Ele está dizendo, a sua palavra de amor, a sua declaração de amor tem que ser acompanhada por uma ação de amor também. E isso é porque você tem bens. Aqueles que possuem têm também responsabilidade com relação a isso. Sabe, queridos, a Bíblia conta-nos a história de um homem chamado Abraão. Deus lhe deu muita riqueza. Deus lhe deu muitos bens. Este homem possuía muito gado, muita fazenda, muito dinheiro, ouro. Ele tinha muitos homens sob o seu domínio, eram trabalhadores que faziam com que ele enriquecesse mais, a tal ponto de ter tantos rebanhos que tem até dificuldade em administrar aqueles rebanhos, e o seu sobrinho Ló ter que se apartar porque ambos estavam ricos e tinham muito gado. Deus deu muitos bens a Abraão, mas parece que Abraão não se apegou aos bens. Ele não tinha dificuldade com isso. No dia que apareceu um sacerdote do Deus Altíssimo, por nome Melquisedeque, ele pegou aqueles bens que havia ganho em um despojo e simplesmente entregou o dízimo de tudo ao sacerdote. E quando os homens disseram: não, pode ficar, ele disse: eu não quero nada, vou só tirar o dízimo para entregar aqui, que é do Senhor, o restante vocês podem dividir entre vocês. Parece que de fato o coração de Abraão não estava apegado aos bens, às riquezas. Mas Deus havia prometido a Abraão que ele teria um filho, e que esse filho seria aquele sobre o qual ele iria construir uma nação grande e numerosa, mais do que as estrelas do céu. Abraão creu nisso, e diz Paulo aos Romanos capítulo 4, que ele creu contra a esperança, não olhando para o seu corpo já amortecido, sendo de quase 100 anos. O tempo foi passando, a promessa de Deus foi demorando, mas Abraão foi crendo. Ele sabia que Deus cumpriria com a sua promessa. E então Deus lhe deu um filho, Isaque, o filho da promessa, o filho do amor, o filho do seu coração. E parece que Abraão permitiu que aquele menino Isaque, aos poucos, fosse galgando o seu coração, e ele engatinhando foi entrando no coração, e deixou que ele assentasse no trono do seu coração e ocupasse o lugar central ali. Sabe, antes de Isaque, você encontra Abraão edificando altares. Chegou em Betel, edifica um altar. Chegou em outro lugar, mais outro altar. Ele estava adorando a Deus em todo lugar que chegava. E parece-nos que depois de Isaque, Abraão deixou de fazer altares. Pelo menos a Bíblia não registra que ele tenha edificado mais nenhum altar. Flávio Joséfo diz que Isaque tinha 25 anos de idade. A Bíblia não diz que idade ele tinha, mas nós percebemos que não era um bebê, porque a lenha, que certamente foi um daqueles jumentos que trouxe até o pé do monte, quem levou o monte acima foi Isaque. Não podia ser uma criança de 5 anos. Era um rapaz já formado. E ele entendia das coisas. E Deus então disse: Abraão,
toma o teu filho. Abraão pensou, Ismael. Disse, não, Isaque, o teu filho a quem tu amas. Ou seja, aquele que está ocupando o primeiro lugar no seu coração. Pegue esse filho e ofereça para mim em um altar sobre um monte que eu vou te mostrar. Imagine que prova. Abraão toma o rapaz, mais 2 moços, e vai para um lugar que Deus mostraria. 3 dias de caminhada. Quando ele chega naquele lugar, Deus mostrou-lhe onde seria o Monte Moriá, que depois Salomão construiu o templo sobre este mesmo lugar. Ele disse aos moços, fiquem aqui, eu vou subir, eu e o menino, e vamos adorar a Deus, e havendo adorado, retornaremos. Você percebe que há em Abraão uma certeza, eu vou levar o menino e vou oferecê-lo a Deus. O escritor aos Hebreus no capítulo 11 diz que Abraão pela fé levou o seu filho, sabendo que Deus o traria de volta. Veja, Abraão não tinha nenhuma dúvida, ele iria matar o menino. Mas das cinzas, Deus lhe daria o filho de volta. Por isso que o escritor aos Hebreus, o apóstolo Paulo aos Romanos diz que Abraão creu no Deus que vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se elas já fossem. E ele preparou o altar, certamente arrumou as pedras, certamente pôs a lenha sobre ele, e pôs aquele rapaz sobre o altar, e ele toma a faca, o cutelo na sua mão, com a firme certeza no seu coração, que havendo obedecido ao Senhor, que pediu que ele sacrificasse aquele menino, então ele iria cumprir, mas Deus lhe daria o filho de volta. Quando ele levanta para matar, então a voz do Senhor brada dizendo, basta Abraão, agora eu sei que tu temes a Deus, e Deus faz grandes promessas, dizendo, eu vou te abençoar, o teu filho vai ser uma bênção, a tua prosperidade, porque Abraão estava sendo provado por Deus para dizer, ei Abraão, não deixe que nada ocupe o lugar central no seu coração, não deixe que nada ocupe aquilo que é a posição de Deus, ponha no Senhor a sua confiança, porque se você tiver a confiança no Senhor, e o seu coração estiver cheio de Deus, você poderá possuir muita coisa, sem que nada venha lhe possuir. Entende? Deus quer lhe dar muita coisa, eu tenho certeza disso. Eu não sou alguém que estou aqui pregando teologia da prosperidade, mas eu tenho certeza que Deus quer abençoar os seus filhos. Mas às vezes, Deus não pode abençoar os seus filhos. Porque tem gente que quando tem uma bicicleta, vem para a igreja. No dia que compra um carro, não bota ele na chuva. A bicicleta ele vinha empurrando na lama. Mas se compra um Jeep 78... já não bota mais na lama. Então, Deus quer abençoar-nos, sim, mas às vezes o meu coração não está preparado para possuir. Eu preciso, então, desenvolver esta disciplina do desapego, começar a trabalhar isso na minha vida. Vá verificando se tem alguma coisa que você está deixando que ocupe o primeiro lugar no seu coração. Como é que eu sei, pastor? É só você tirar. Mas é fácil você saber. Como é que eu sei que tem alguém que deixou o cargo subir a cabeça e o status está no cargo? Tire o cargo. Como é que eu sei que o carro ocupa o lugar central no seu coração? A esposa vai lá e pega o carro, dá a volta no quarteirão, esconde e entra em casa dizendo, meu filho roubaram o carro. Pronto, aí você já descobre se ele, coração está naquilo ou não. Para que o nosso coração não deixe que nada, nem ninguém se assente no trono que é o coração, queridos. Se você souber possuir os bens, sem possuir nada, sem ser possuído por coisa nenhuma, Deus poderá lhe abençoar com muito. Deus poderá lhe dar muito e você não terá dificuldade alguma em administrar essas coisas, porque o seu coração está em Deus e não nas coisas. Ao hino que nós cantamos, o hino antigo, eu vou pedir que vocês me ajudem, se vocês
sabem cantar comigo, ele fala sobre ter Jesus é melhor do que ter qualquer outra coisa na vida. E se você tiver Jesus, então você poderá ter qualquer outra coisa e não haverá nenhuma dificuldade nisso. Ele diz assim: Jesus é melhor sim que ouro e bens. Jesus é melhor que tudo que tens, melhor que riquezas ou posições, melhor, muito mais do que milhões. Pode ser um rei com poder nas mãos, mas do mal escravo, sim. 1000 vezes prefiro o meu Jesus e servi-lo até o fim. Jesus é melhor que qualquer valor, amigo leal no prazer e na dor, melhor do que tudo Ele é pra mim, melhor que qualquer amigo, enfim. Diga: pode ser um rei com poder nas mãos, mas do mal escravo, sim. 1000 vezes prefiro o meu Jesus e servi-lo até o fim. Jesus é mais puro que a linda flor. Jesus é o sol da justiça e do amor. Jesus é a fonte que satisfaz, caminho do bem, verdade e paz. Pode ser um rei com poder nas mãos, mas do mal escravo, sim. Diga no seu coração: 1000 vezes prefiro o meu Jesus e servi-lo até o fim. 1000 vezes prefiro o meu Jesus e servi-lo até o fim. Deixe Jesus ocupar o primeiro lugar na sua vida. Deixe ser Ele o mais importante bem que você possui. Deixe que Jesus lhe satisfaça completamente, e então, satisfeito com Cristo e satisfeito com tudo que Cristo me dá, não tenho necessidade mais de coisa alguma. É o que o salmista diz no Salmo 23: o Senhor meu pastor,
nada me faltará. Eu não sinto falta de coisa nenhuma. Se eu tenho o Senhor cuidando de mim, o meu pastor, eu não sinto falta de nada, porque Ele me satisfaz em todas as coisas. Melhor Jesus do que qualquer outro bem. Não deixe que nada ou ninguém ocupe o lugar do seu coração, que deve ser somente de Jesus, e nada vai tomar este lugar tão precioso para nós e nas nossas vidas. Deus abençoe a cada um de vocês. Deus lhe abençoe e lhe dê cada dia a condição de exercitar isso no seu coração, para não deixar que nada ou ninguém tome o lugar central na sua vida. Que Deus nos abençoe.